Bom, vamos aqui para a entrevista do Dr. Alfredo Ottier, que está aqui conosco. Oi, doutor Alfredo, tudo bem? Dr. Alfredo, que tudo já bem, passou por todos os... Estava super tranquilo, como sempre, aproveitando um pouquinho da entrevista. Tava bom. Ver o João aqui é sempre bom, viu, doutor Alfredo? Incrível a Amazônia. Agora a Amazônia virou um livro, né? Você vê que coisa impressionante, não? Pois é, o João já acho que é o terceiro livro dele sobre a Amazônia, sabia? Eles têm, porque ele foi um cara muito importante, né? Eles construíram o paradigma ambiental todo que o Bolsonaro está destruindo agora com tanta eficiência. Enfim, esperamos que passe logo essa fase do Bolsonaro, que haja o que defender na Amazônia. Mas se bem que agora se ouviu que o Brasil na COP assume compromissos absurdos, assim, né? Vamos acabar com 30% das emissões de metano. Duvido que haja disposição política para isso. Aquele negócio assim, vamos aderir a isso aí, porque depois a gente dá um caô lá na frente. Lá na frente não vai ser conosco, né, doutor Alfredo? O Sérgio Buarque de Holanda, já lá nos Raízes do Brasil, ele falava um pouquinho disso. Ele dizia, quase nos capítulos finais, ele dizia que o Brasil adorava estar na frente de todos para assumir compromissos internacionais, depois voltava para cá e esquecia o que tinha dito lá fora. Doutor Alfredo, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Um ex-colega do senhor, um juiz, acaba de se lançar candidato aí, filiou-se ontem ao Podemos, o juiz Sérgio Moro. Acontece que esse juiz, que se diz tão eficiente e tudo mais, um sujeito contra a corrupção, deixou um legado aí, a luta deles foi zerada pela própria incompetência. A gente não entende muito bem onde é que está a qualidade tão propalada dele, porque assim, o trabalho mal feito dele como juiz desagou na anulação de todos os processos, pelo menos contra o Lula. Muitos outros denunciados pela Lava Jato, poderiam estar condenados e tudo mais, vão acabar trilhando o mesmo caminho. Acho até que gente que merecia receber punição vai ser beneficiado pela inépcia do Moro e pela ação política dele. Como é que é a pegada do Moro na classe de vocês, juízes e desembargadores, hein? O que vocês pensam dele? O que o senhor pensa dele? Bom, olha, primeira coisa que, sabe, eu me cansei de ver, durante esse período em que a lava-jatismo estava auge, eu me cansei de ver homenagens prestadas por entidades da magistratura, entidades do Ministério Público, a essa figura, que, na verdade, é tão corrupta quanto as pessoas que ele atacou ontem, não é? Aliás, mais corrupta, porque a pior forma de corrupção é a utilização do direito para desvirtuar o próprio sistema de justiça, a própria justiça, usar o direito para perseguir pessoas, não é? Usar o direito para fins que não estão previstos em nada, não estão previstos na Constituição, não estão previstos em nada. E o Moro, em primeiro lugar, a boa notícia é que ele saiu do judiciário. Essa é uma notícia excelente. Essa é a boa notícia. Fazia muito mal para o judiciário a postura dele, ele gerou muito mau exemplo, aí o exemplo dele foi seguido por algumas pessoas, e hoje essas pessoas estão aí em situações difíceis também, porque perceberam que se tratava apenas e tão somente de abuso de poder e corrupção do poder, né? Isso que é o mais sério de tudo. E depois, isso independe, viu, daquelas denúncias que foram feitas pela Intercept. Mas aquelas denúncias deixaram muito, muito claro que o que foi feito propositalmente para perseguir pessoas e não para combater a corrupção. A corrupção era apenas uma desculpa para levar à frente isso. E, por outro lado, você perguntou, né, como é que a visão desse candidato aí, pré-candidato. Ele é uma pessoa despreparada, não é? Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que uma pessoa que não saiba pronunciar a palavra cônjuge, não é? Tenha condição intelectual. Eu duvido muito que isso seja possível. Então, ele é um produto também desses concursos aí horrorosos, concursos públicos que viraram praticamente uma indústria, uma obsessão para muita gente da área do direito, em que as pessoas vão lá, se preparam decorando textos disso e daquilo, e depois ingressam
sem nenhuma preparação, sem nenhuma maturidade, sem nenhum preparo intelectual. Ele e a gente vê nos trabalhos dele, ele, inclusive, veja que coisa estranha, ele é doutor pela Universidade lá do Paraná, mas com trabalhos que são, assim, vou ser muito sincero, são muito medíocres, né, do ponto de vista científico, e medíocres do ponto de vista da construção intelectual, né? E a gente vê isso nas entrevistas todas que ele deu aí na época que ele estava no auge, o modo como ele se expressava, a dificuldade que ele tem para encontrar palavras, para dizer coisas simples, não é? Então, na verdade, se trata de alguma coisa que é tão ruim, ou talvez pior, do que essa situação em que nós nos encontramos, e pela qual ele é muito responsável. Ele e o lavajatismo são muito, muito responsáveis. Eu concordo, eu não li a tese de mestrado, a tese de doutorado, mas eu li a dissertação de mestrado. É um artigo muito raso sobre operação Manipulite, feito com colagens de jornais, nada além disso, não cita uma bibliografia extensa, nada disso. E ele ainda, logo nos primeiros dias de ministro, o linguajar pobre dele, chulo, né, a maneira como ele constrói as frases, já me chamava atenção. Eu escrevi um artigo no meu blog dizendo que o Moro é só um caipira empoderado. Isso gerou uma reação terrível contra mim. Como assim? O cara é o rei do combate à corrupção. Tá bom. Vimos para que servia isso, né? Pensei que tivessem sido os caipiras que tivessem revoltado contra você, né? Que os caipiras também. Os caipiras também falaram. Você não tem o direito de nos achincalhar dessa forma. Beli, vai lá, Beli. Doutor Alfredo, bom dia. Bom dia. Nessa linha aí, a boa notícia, né, de que o Moro, pelo menos, saiu do judiciário. Hoje eu estava lendo uma notícia publicada pela Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, e ela está alertando para a possibilidade do Bolsonaro colocar para dentro 75, se não me falha a memória, 75 desembargadores nos 6 tribunais regionais federais. Não sei se o senhor viu essa notícia, se o senhor está sabendo dessa história. Embora haja, né, aquelas listas de indicações do Ministério Público, acho da própria OAB, no fim das contas, a palavra final é do presidente Bolsonaro, né? Então, a gente corre um risco enorme de ter um super aparelhamento, né, dessas estruturas judiciárias, e que a gente vai ter esse problema a longo prazo. É um risco mesmo, doutor Alfredo? É um risco sério, mas é um risco, Beli, que perpetua essa oligarquia que tomou conta das estruturas das profissões jurídicas públicas, né? Isso a gente vê claramente nas manifestações e nas posturas políticas, ideológicas das pessoas que controlam esses poderes e que agem no interior desses poderes. Nós precisamos de uma reforma séria de tudo isso. Mas, no caso específico do Bolsonaro e do presidente da República, o presidente tem um poder enorme, não é? De nomeação para os tribunais federais, na escolha de listas que são feitas pelos tribunais para as promoções, não é? A partir das indicações do Ministério Público e da advocacia. E, é claro, não é apenas o fato de ele poder escolher qualquer um dentro dessas listas, né? É também a influência que tem sobre as pessoas que vão constituir essas listas, porque se a ideologia dele é uma ideologia como essa que nós vemos, né, que é de extrema direita, absolutamente assim impregnada de uma ideologia nociva, ele acaba influenciando os postos de liderança e as indicações que são feitas. Isso é muito ruim, né? Quer dizer, é justamente o reflexo no judiciário, no Ministério Público, nas profissões jurídicas públicas, daquilo que já está acontecendo em todas as outras áreas. Quer dizer, é uma destruição do Estado, um aparelhamento com pessoas que não têm nenhuma qualificação para exercer funções públicas e não têm nenhum espírito de exercício de profissões públicas, né? Ao contrário, entram já no Estado com a disposição de incorporar interesses privados, os mais assim mesquinhos, né? Quer dizer, então nós realmente corremos esse risco, é terrível, né? O próprio lavajatismo
É interessante isso, a imprensa sempre tratou, a grande imprensa, né, claro, a grande mídia, sempre tratou esses protagonistas do lavajatismo como se fossem jovens idealistas que estariam mudando o perfil do judiciário. Ao contrário, eles, na verdade, pertenciam e pertencem, por formação, às oligarquias que já estavam no Poder Judiciário. Eles vieram como reação à mudança do Estado que estava sendo levada à frente durante os governos democráticos brasileiros, pós-88. Então, eles vieram para fortalecer as oligarquias, né? O Sérgio Moro, ele se apresenta como candidato da terceira via, mas ele não é da terceira via, ele é da mesma via do Bolsonaro, né? Ele é o mesmo percurso, ele divide os seus fãs com o bolsonarismo, né? E isso daí, essa estrutura oligárquica é a estrutura que tradicionalmente está nas profissões públicas, em geral, mas, sobretudo, nas profissões públicas jurídicas, né, do Estado, da Justiça, do sistema de justiça. Bom, agora eu gostaria de falar com o senhor um pouco sobre essa decisão do Supremo, porque a revista Piauí fez uma matéria, se não me engano, ontem ou anteontem, foi ontem. Eu estou até com ela aqui na capa aqui do meu... Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui, doutor Alfredo, não sei como é que pode, num país democrático, onde as instituições funcionam. Porque, enfim, o Supremo decidiu por 8-2 a questão. Já havia uma liminar da ministra Rosa Weber proibindo a execução, e está aqui, olha, a revista Piauí provando que o governo continuou executando esse tal orçamento secreto, que é a verba de corromper a consciência dos deputados. E aí, pergunta o senhor, não existe a última palavra mais no direito brasileiro? O Estado brasileiro pode desconhecer a decisão de uma ministra do Supremo e a decisão agora do plenário do Supremo, porque foi 8-2 a votação, e ignorar isso e continuar pagando essas emendas orçamentárias como se tivesse acontecido nada? Não pode, você está certo, quer dizer, a decisão da ministra foi muito clara com relação à suspensão da execução do orçamento secreto. Agora, qual é a punição para isso? Essa que é a questão, né? Praticamente não existe, porque se formou, digamos assim, nessa estrutura de poder, né, que liga o governo do Poder Executivo atual com o centrão, digamos assim, com a hegemonia no interior do Congresso, se criou um círculo de proteção. Então, ninguém é punido, nada é apurado, né? Então, tudo está acobertado. E nesse caso específico da execução das verbas, é claro, a imprensa já vinha denunciando tudo o que estava acontecendo, vai continuar a denunciar, mas até o momento em que, efetivamente, a gente tenha instrumentos de controle adequados para solucionar essas questões, vai demorar um pouco. Mas a decisão final é do Supremo. Quer dizer, o Supremo suspendeu a execução desse orçamento, né, gerido por emendas do relator. Mas isso daí vai demorar um pouco, mas logo isso daí tem que ser restaurado e o Supremo vai restaurar a ordem que estabeleceu, mas demora um pouco, até porque eu tenho a impressão, eu não tenho certeza, mas vocês têm muito mais acesso a essa informação, talvez a Controladoria Geral da União não esteja funcionando da forma como ela deveria funcionar no interior desse governo. Eu acho que ela deve estar tendo muitas dificuldades para o desempenho da função, além do fato de terem sido suspensos concursos para a Controladoria. Quer dizer, há um desmonte das estruturas de fiscalização internas dos poderes e, com isso, há dificuldade, inclusive, de fazer o controle. Então, o Supremo vai vir depois, mas vai restaurar essa ordem. Mas a ordem que prevalece é a ordem de suspensão dada pela decisão do plenário. Beli? Doutor Alfredo, ontem eu estava lendo uma notinha dizendo que o STF vai começar a julgar a partir de amanhã uma ação que pode acabar limitando as prerrogativas da Defensoria Pública de solicitar documentos a órgãos públicos e até a pessoas públicas, né?
Parece que isso vem em função de um argumento de que os advogados comuns não podem fazer a mesma coisa, né? Eu queria saber um pouco sobre uma avaliação do senhor a respeito desse assunto, e, sobretudo, se isso pode, independente da decisão que venha a ser tomada pelo STF, pode, de alguma forma, prejudicar aqueles que necessitam da ação da Defensoria Pública. Olha, a decisão vai prejudicar muitíssimo. Se ela seguir nesse sentido, ela vai prejudicar muitíssimo, né? A questão fundamental é a seguinte: existem no interior do Estado, quer dizer, a prerrogativa de requisitar documentos, requisitar informações é do Poder Judiciário. Isso é uma coisa tradicional. Com a Constituição de 88, isso foi estendido, sobretudo, ao Ministério Público. Mas as outras funções, quer dizer, e a Defensoria Pública, é importante dizer isso, ela vai, na estrutura da Constituição de 88, ela vai assumir um pouco da competência que antigamente era das procuradorias do Estado, que tinham seus órgãos de assistência judiciária, e um pouco da competência também do Ministério Público, né, na representação das pessoas que são vulneráveis, que não têm meios para levar avante ações judiciais, e também, eu acho que é muito importante, quer dizer, a legitimidade para promover ações civis públicas, para defender exatamente esses interesses, são os interesses coletivos, né? Ou seja, a ação coletiva é uma ação que racionaliza o judiciário. Em vez de dar 100 decisões iguais, se propõe uma ação só, já representando 100 pessoas, 1.000, 1 milhão e assim por diante. E isso é implícito no poder de quem tem a capacidade de representar pessoas vulneráveis e tem capacidade de promover ações coletivas para defender muita gente, quer dizer, que está ali vulnerável em conjunto, tem interesses comuns, porque está sendo prejudicado de alguma forma, é implícito no poder de quem tem essa capacidade de mover essas ações a possibilidade de requisitar informações, requisitar documentos. Porque sem isso, não há possibilidade nenhuma de essas pessoas terem acesso à justiça. Quer dizer, é um princípio, é uma norma, digamos assim, absolutamente tranquila no que diz respeito a isso. A solução não está em tirar das defensorias essa prerrogativa, esse poder. A solução está em estender isso aos advogados e às advogadas que exercem a mesma função. Porque como o Estado não tem número de defensores e defensoras capaz de atender ao número enorme de pessoas vulneráveis, há necessidade de nomeação de advogados e advogadas. Então, isso tudo tem que ser estendido a eles. Então, eu não acredito que o Supremo vá privar essas funções, porque isso é implícito. Se você pode levar à frente essas ações, esse é um poder que está lá, conjugado a isso, né? Então, eu não acredito que isso possa acontecer, né? Agora, a gente não pode esquecer também, Beli e Fábio, que existe muita... Como a estrutura que foi criada na Constituição de 88 é uma estrutura que ainda não está resolvida plenamente do ponto de vista da construção democrática das profissões jurídicas e do sistema de justiça, tem muita competição entre todas essas funções. E uma pode prejudicar a outra, sabe? Isso também existe assim, muito claramente. São competições artificiais que tiram o foco das coisas que são mais importantes. Então, é preciso, numa reforma do sistema de justiça, estabelecer de uma vez por todas um princípio de cooperação e modos de cooperação para tirar essa competição entre as profissões jurídicas públicas, né, essas inimizades no interior das profissões jurídicas públicas, porque o que é importante é que haja fiscalização democrática, né? O resto, quer dizer, a atribuição das pessoas, a atribuição dos funcionários do judiciário, do Ministério Público, Defensoria, Procuradorias, etc., são apenas instrumentos dessa construção, dessa atribuição que se dá ao povo de exercer o poder no interior do Estado democrático.
Bom, muito obrigado ao senhor, doutor Atier, por mais uma vez aqui dispor do seu tempo conosco aqui nessa manhã chuvosa, quase do Brasil inteiro. Foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigado. Até a próxima, viu? Queria ter o senhor toda semana aqui. Vou convidar o senhor para ser colunista aqui. Vamos arranjar uma data fixa para o senhor aqui na nossa TV, porque eu gosto muito de tudo que o senhor fala. Sou fãzão. Tá bom, mas aí, para que isso aconteça, vocês vão ter que deixar de me chamar de senhor. Toda vez eu fico assim, não sei se é por isso que estão falando. Se o preço a pagar é só esse, está feito o negócio, então. Nossa, vale muito a pena. É que é difícil, né, velho? Chamar um juiz de você, complicado, né? Dá vontade de chamar de excelência, de tudo mais. É terrível. Tá bom, não. Se for chamar de Vossa Excelência, eu não aceito menos que Vossa Majestade. Mas, olha, por favor, eu estou sempre à disposição de vocês. É um prazer muito grande estar com vocês, porque eu admiro o trabalho de vocês e tem tanta gente com quem eu converso que está sempre elogiando o trabalho que vocês estão fazendo na TV Democracia. Parabéns, tá bom? Muito obrigado, doutor Alfredo. Você, Alfredo. Muito obrigado, Fred. Aí tchau. Também não, né? Exagero. Tchau. Até a próxima. Tchau, doutor Alfredo. Até a próxima. Obrigada. Vimos o Fredão e agora mesmo vou ouvir o Valtão. Isso vai ver. Não vai gostar da brincadeira, não.